Olá pessoal, eu me chamo Stênio Legrand, sou estudante do curso de teatro da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho a respeito da minha pesquisa desenvolvida ao longo da minha graduação, sob orientação da professora Maria Clara Lemos dos Santos. E essa pesquisa foi intitulada de Ensino sob a Lona, Estudo da Transmissão dos Saberes Circenses no Circo do Palhaço Baio Racha. Durante toda a minha vida, eu cresci rodeado e ouvindo as histórias mais fantásticas referentes à vida que meus familiares levaram dentro do circo. A minha mãe, Janete, ela nasceu literalmente dentro da barraca do circo. E no circo ela viveu até os seus 16 anos de idade, quando ela conheceu meu pai na cidade de Ibitira, no interior de Minas Gerais, se casou e ficou morando ali naquela cidade. Essas histórias que me eram contadas pela minha mãe, pelos meus tios, tias, pelos meus avós, fizeram parte de toda a minha trajetória, desde o meu nascimento. E eu senti um orgulho muito grande por todas essas histórias, pelos perrengues, pelas alegrias, pelas tristezas, por tudo aquilo que meus antepassados viveram. Só que junto com essa alegria, com esse orgulho muito grande, eu sentia também um grande medo. Um medo de que todas essas histórias um dia fossem esquecidas, que não fossem passadas adiante, que elas não se perpetuassem, mesmo que de uma forma pequena. Mas eu sentia a necessidade de que tudo aquilo fosse passado adiante. Nesse meio tempo, eu me formei no ensino médio. Um longo tempo depois, eu ingressei no curso de teatro na UFMG. E dentro desse ambiente, dentro da UFMG, eu encontrei espaço para que eu trouxesse à tona aquele meu antigo desejo, que nasceu a partir do medo de que aquelas histórias fossem esquecidas. Eu vi ali dentro daquele ambiente a oportunidade de inserir a trajetória da minha família. Agora que eu já falei um pouquinho de mim, vou contar para vocês um pouquinho da história do Palhaço Baio Racha e da sua trupe, de como tudo surgiu. José Maria da Silva, mais conhecido pelo nome artístico de Palhaço Baio Racha, ele é natural da cidade de Parnaíba, uma cidade localizada no interior do estado do Piauí. Ele, na sua adolescência, fugiu com o circo, se integrou a esse circo. O nome do circo era Circo Mexicano. Nesse circo, ele permanece por muitos anos. Ali ele cria grandes laços, assim, principalmente com duas artistas desse circo, de nome Aglair e Dalva. Juntamente com essas artistas, ele resolve se desintegrar do circo mexicano e funde, a sua própria trupe, juntamente com essas duas artistas e com outros integrantes que fizeram parte, assim, mas que em determinados momentos foram se desintegrando do circo, depois voltavam, mas José Maria da Silva, o Palhaço Baio Racha, junto com Dalva e com Aglair, foram os grandes fundadores e os que estiveram presentes no circo do Palhaço Baio Racha até o final. Em sua itinerância pelas terras mineiras, o Palhaço Baio Racha conhece sua esposa Aparecida na cidade de Medeiros, com quem ele se casa e teve 7 filhos. Dalva teve 11 filhos e Aglair teve uma filha apenas. E todas essas 19 crianças cresceram nesse ambiente circense, foram educadas dentro desse contexto de itinerância. No ano de 1991, um pouquinho depois da minha mãe, Janete, ter se casado, o meu avô, o Palhaço Baio Racha, resolve chegar ao fim com a trajetória do circo do Palhaço Baio Racha. A cidade onde eles resolveram fazer morada foi ali mesmo, na cidade de Ibitira, onde minha mãe tinha ido morar. Nesse meio tempo, após esses quase 30 anos que já se passaram desde o fim do circo do Palhaço Baio Racha, todos os objetos foram se perdendo, muita coisa foi se deteriorando com o passar do tempo, outras coisas foram doadas, muitas outras o meu avô ateou fogo, lá no passado, 30 anos atrás, e o que permaneceu até os dias de hoje são as memórias desses muitos artistas que cresceram nesse ambiente circense, e é através dessas memórias que eu consigo desenvolver essa pesquisa. Afinal de contas, então, no que é que se consiste a minha pesquisa? A minha pesquisa, ela surge inicialmente com aquela minha vontade, com aquele meu anseio que eu já trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre, de tornar as histórias que eu cresci ouvindo imortalizadas, que elas fossem mantidas, mesmo que minimamente, fossem passadas adiante, fossem eternizadas. Daí, com o passar do tempo, eu fui me aprofundando mais nos meus estudos referentes à cultura dos artistas circenses e fui descobrindo que minha pesquisa englobava muito mais do que a simples missão de tornar meu avô e sua trupe imortalizados.
fui dando conta que minha pesquisa poderia vir a contribuir com toda uma luta de valorização e visibilidade para a cultura e saberes desses artistas. O circo, quando ele chega no Brasil, o que se intensifica bastante durante o século XIX, ele chega no Brasil com uma configuração que Hermínia Silva chama de circo-família no Brasil. O circo-família pode ser compreendido como uma família pertencente a um determinado circo que transmite todos os seus saberes de uma para outra geração, dando assim prosseguimento à tradição. Ele tem como configuração 3 importantes pontos. O primeiro deles é a composição familiar, né, que esses circos eram geralmente compostos por membros de uma mesma família. O segundo é a coletividade, onde todos os integrantes daquele circo estariam presentes e desenvolveriam todas as atividades, né, presentes no universo circense. E o terceiro é a oralidade, que se encontrava presente na transferência dos saberes circenses de uma para outra geração. Essa configuração do circo-família, esses 3 importantes pontos, né, dessa configuração, eu pude notar durante as minhas entrevistas, durante a construção da minha pesquisa, que eram pontos encontrados dentro do circo do Palhaço Vai o Racha. A transmissão oral de saberes feita de mestre para aprendiz fez do circo uma importante escola para esses artistas. E escola essa que os conteúdos iam muito além da preparação para que esses aprendizes se tornassem excelentes contorcionistas, malabaristas, equilibristas, ou outra atividade qualquer, né, presente no universo circense. Era uma escola que preparava esses artistas para a vida, com ensinamentos que iam desde a montagem da estrutura, né, do circo, da lona, a vendemação do amor para o público, ensinamentos sobre a vida em sociedade, ética, moral e outros saberes mais. Aí é aquele momento que a gente se pergunta, né, mas como assim, o circo é uma escola? Porque nós estamos muito habituados a pensar um local de aprendizagem como um local que contenha carteiras, livros, lousa, paredes, e que o conhecimento válido é somente aquele conhecimento que é adquirido em ambientes assim, institucionalizados, por meio de cartilhas e livros, o que diretamente interfere no nosso julgamento frente a tudo que fuja disso, nos fazendo inferiorizar e até mesmo descredibilizar todo e qualquer conhecimento que seja adquirido fora dessa padronização imposta aos saberes. Essa padronização dos saberes ela pode ser estudada dentro do conceito de epistemologia do Sul e do Norte, de Boaventura de Souza e de Kaman e Silveira. Eu acho importante frisar que, assim como Kaman e Silveira, eu penso no termo epistemologia como um termo que engloba todos os saberes, né, os científicos e os tradicionais, saberes populares. Epistemologias do Norte são os valores que foram impostos pelos povos colonizadores a todo o nosso planeta. Esses valores buscam uma padronização do comportamento do ser humano e quando se atinge essa padronização, tudo que fugir disso, saberes, culturas, passam a ser inferiorizados e desconsiderados frente a tudo que é padronizado. É importante ressaltar que esses valores, apesar de denominados por epistemologias do Norte e do Sul, eles podem ser observados não só como imposições feitas pelos povos do Norte aos povos do Sul, mas podem também ser vistas dentro de um próprio continente, de um país, de uma região, de uma micro-região, como, por exemplo, imposições do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiro aos povos do Norte e Nordeste. Epistemologias do Norte e do Sul são, por mim, compreendidas como dominantes e dominados, independentemente da localização geográfica. O sistema educacional brasileiro não fica de fora dessa padronização imposta aos saberes pelas epistemologias do Norte. E prova disso é a divisão que ocorre nos processos de ensino-aprendizagem entre ensino formal, ensino não formal, ensino informal. Dentro dessa divisão imposta pelas epistemologias do Norte, muitas das vezes somente os saberes formalizados, institucionalizados, são reconhecidos. E a minha pesquisa vem para provar, para mostrar justamente o contrário, que o ensino não institucionalizado, assim como o ensino sob a lona, né, o ensino das artes circenses, ele merece tanto respeito quanto qualquer outro método de ensino. Na minha pesquisa, eu realizei 5 entrevistas com ex-integrantes, né, do Circo do Palhaço Vai o Racha. Esses integrantes foram a Janete, o Douglas, o Jean, o Jader e o Jackson.
Além das entrevistas, eu realizei também uma revisão da literatura de todos os assuntos abordados ao longo da minha pesquisa. Durante a realização das minhas entrevistas, muitas coisas me chamaram a atenção e muitas delas eu trouxe para dentro da construção da escrita do meu artigo, mas as principais delas e que comprovam a existência de metodologia sob a lona são referentes à divisão que eu notei que ocorria dentro do processo de ensino-aprendizagem, que, como nos relata a Hermínia, eram métodos que exigiam rigor e bastante disciplina. Longe de querer construir uma cartilha, né, sobre uma parte do método encontrado dentro do Circo do Palhaço Velho Racha, mas eu vou elencar para vocês 3 momentos distintos que eu pude perceber durante os relatos das entrevistas que fazem parte dessa metodologia encontrada no Circo do Palhaço Velho Racha. Eu elenco, né, esses 3 pontos importantes, esses 3 momentos distintos, justamente para afirmar a existência de uma metodologia no ensino sob a lona. O primeiro desses momentos encontrados foi quanto ao aquecimento. A primeira atividade relacionada, né, com a rotina de treinamentos e ensaios desses artistas, como descrito nos trechos dos entrevistados, era quanto à necessidade de se aquecer e alongar antes de dar início às práticas relacionadas aos números artísticos. Esses aquecimentos, que aconteciam antes dos treinamentos, dos ensaios e das apresentações no Circo do Palhaço Velho Racha, tinham como objetivo preparar a musculatura para a atividade que estava por vir, que geralmente eram atividades que exigiam bastante força muscular e flexibilidade. O segundo momento encontrado nos relatos dos entrevistados foram quanto aos momentos de treinamento. Eu considerei como treinamento o período em que esses artistas aprendizes e os mestres se debruçavam sobre uma determinada atividade com o intuito de dominá-la. Era um momento de desenvolver e ensinar as primeiras técnicas para a execução de um determinado número. Alguns dos entrevistados relataram os procedimentos que ocorreram no processo de aprendizagem de uma determinada técnica durante os treinamentos. Os treinamentos ocorriam de forma gradual, era um passo de cada vez, no intuito de que os movimentos fossem sendo absorvidos pelo corpo e que o corpo fosse ficando literalmente calejado. Na medida em que o aprendiz ia se sentindo confiante, algo novo ia sendo acrescentado. E o último momento encontrado, né, nos relatos dos entrevistados eram os momentos de ensaios. Eu nomino como ensaio o momento em que esses artistas já possuíam domínio da técnica necessária para a apresentação de um determinado número. Eram os momentos em que os artistas iriam se preparar para as apresentações que ocorreriam na noite daquele mesmo dia, né? Esses ensaios aconteciam nas manhãs e as apresentações seriam às noites. Durante esses 3 momentos, eu constatei que era essencial a presença de um mestre acompanhando esses artistas aprendizes em todos os momentos. Ter desenvolvido essa pesquisa me fez crescer bastante, me fez enxergar o universo circense por um olhar que eu não tinha me atentado até o início, né, da construção dessa pesquisa. Mas eu consigo elencar para vocês 3 importantes contribuições que essa pesquisa trouxe para a minha vida. A primeira contribuição para mim é quanto à contribuição para que a memória desses artistas seja imortalizada, podendo atravessar gerações, sanando, né, com aquele meu primeiro objetivo de construção desse trabalho. Uma segunda contribuição é quanto à afirmação do circo enquanto ambiente de formação de técnicas, de caráter, de artistas, de seres humanos exemplares. E para finalizar, a contribuição para a minha formação enquanto professor, compreender que livros, cartilhas, apostilas são sim importantes, mas que o que pode vir a surgir das relações entre professor e aluno pode ser tão importante quanto, assim como nas relações mestre e aprendiz no circo do meu avô. Eu agradeço bastante a você que chegou até aqui no finalzinho desse vídeo. Vou estar deixando para vocês algumas fotografias dos artistas do Circo do Palhaço Velho Racha, da lona do Circo do Palhaço Velho Racha, e muito obrigado.